Daniel Ricciardo se despediu do grid da Fórmula 1 em 2022. Mas o que será que o australiano tem de fazer para ser um até breve e não um adeus? É a discussão desse vídeo. Pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Cerveira e antes da gente partir para o tema principal, eu queria pedir para você já deixar seu like, também não esqueça de comentar aqui ao final do vídeo. E claro, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal 2 do Grande Prêmio. A gente tem conteúdos bem legais, eu tenho certeza que você vai gostar. Daniel Ricciardo se despediu do grid da Fórmula 1 ao final da temporada de 2022, após mais um ano terrível, de desempenho muito abaixo do esperado, Os 2 anos dele na McLaren foram muito abaixo, eu acho que foram 2 anos que prejudicaram muito a imagem dele na Fórmula 1 e até mesmo o interesse de outras equipes para que pudesse ter, pudesse contar com o Ricciardo e por isso ele não continua aí na Fórmula 1 2023. Para vocês terem uma noção, eu fiz a soma de quantos pontos o Ricciardo somou nesses 2 anos e quanto o agora seu ex-companheiro de equipe, Lando Norris, somou, O Norris alcançou 282 pontos em 2021 e em 2022. Lembrando que para ambos os pilotos e também para a McLaren, 2021 foi um ano muito melhor em termos de desempenho. E o Ricciardo, nesses 2 anos, alcançou apenas 152 pontos. São 130 pontos de diferença. Então é quase uma pontuação aí de uma equipe de meio de grid, uma equipe mais atrás ali do pelotão, de diferença entre um piloto e outro, Por isso, o australiano ele ficou meio sem espaço, como eu disse, na Fórmula 1 2023. O Ricciardo, talvez quando a gente se imagina há alguns anos com o Ricciardo na Red Bull, mesmo na Renault, a gente não imaginaria que o Ricciardo sairia tão cedo assim do grid da Fórmula 1. Lógico, eu deixo claro aqui que pode não ser uma despedida, mas pode sim ser uma quase aposentadoria da Fórmula 1. A gente não sabe o que o futuro nos guarda e isso vale também para o Ricciardo, A gente não sabe exatamente se um dia ele vai retornar ao grid da Fórmula 1, se um dia ele vai despertar o interesse de alguma outra equipe e essa discussão para daqui a pouco. A Red Bull, então, anunciou a volta do Ricciardo em um formato um tanto quanto diferente, isso porque ele vai ser o 3º piloto. Então não vai ser piloto de testes, não vai ser piloto ali reserva, A Red Bull usou essa nominação como 3º piloto da equipe, ou seja, sim, ele vai ajudar no desenvolvimento do carro, vai fazer testes no simulador, mas ele vai ter um papel importante aqui, como o Pedro Henrique Marum já fez um vídeo aqui no Grande Prêmio 2, falando que um papel importante que o Ricciardo vai ter na Red Bull é em eventos comerciais. Querendo ou não, o Ricciardo tem uma história legal aí com a Red Bull, ele viveu esse inteirinho entre a era Vettel e a era Verstappen. Por isso, ele também é um piloto vitorioso da Fórmula 1, então ele tem uma influência importante, por isso ele vai cumprir esse papel aí em alguns eventos comerciais da Red Bull. Mas o que será que ele precisa fazer para retornar ao grid da Fórmula 1, como um piloto titular de uma equipe na Fórmula 1? Bom, eu deixo claro que a Red Bull, para mim, não é o caminho para o Ricciardo retornar à Fórmula 1. Eu sei que o Pérez tem contrato até 2024, muito se fala que o Pérez é um piloto ali que talvez sofra muita pressão na Red Bull, sofra muitas críticas, como a gente já viu nesses 2 anos de Pérez na Red Bull, mas eu acho que o Ricciardo não voltaria como piloto titular da Red Bull, sinceramente não acho. Lógico que a Fórmula 1 é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer, mas não vejo isso acontecendo, na minha mera opinião. O que eu vejo acontecendo é que a Red Bull tem uma academia de pilotos jovens muito talentosa, nas categorias de base. Então eu imagino que se a Red Bull for subir um novato, caso esse novato não esteja ali já testando alguma coisa na AlphaTauri, acredito que ele seja, assim, o piloto a subir a Red Bull, a equipe principal, para fazer dupla com Max Verstappen. A gente vê uma Fórmula 1 aí recheada de nomes jovens e eu acho que isso é uma tendência para os próximos anos. A gente está, sim, vivendo uma nova geração da Fórmula 1. Então, o que eu vejo mais ou menos acontecendo é o que talvez aconteceu com Alonso e com o próprio Hülkenberg. Alonso tirou ali 2 anos sabáticos da Fórmula 1 e retornou na Alpine, É lógico que o Alonso tem ali ligações com a Renault e tem, lógico,
um currículo invejável. E ele fez valer esse retorno na Fórmula 1, né? Esses 2 últimos anos do Alonso, tanto 2021 quanto 2022 e principalmente 2022, ele mesmo diz ali que ele se sente 100%. E é um piloto quarentão ainda, então ele tem, lógico que tem aquela discussão, mas ele tá tirando espaço de pilotos jovens, mas ele tá se mostrando apto para correr, né? Então isso é de interesse da equipe, que agora, né, na Aston Martin, quis realmente tê-lo. E também o Hülkenberg, que com a saída de Mick Schumacher, que talvez não rendeu o que a equipe, né, a Haas, esperava, ele vai fazer dupla com Kevin Magnussen em 2023. O Hülkenberg também foi um piloto que sempre manteve suas raízes ali na Fórmula 1, né, esperando uma oportunidade, e isso realmente aconteceu porque a Haas quer se estabilizar no pelotão intermediário. Para isso, ela precisa de experiência. Então, com Magnussen e Hülkenberg, ela espera e ela tem expectativas de que ela possa fazer realmente isso acontecer. E é mais ou menos o caminho que eu vejo para o Ricardo. Eu não vejo ele em equipes de grande orçamento, né, equipes maiores, justamente pelas academias, né, pelos vários novatos talentosos que essas equipes aí têm no leque, um leque de escolhas justamente desses pilotos. Mas eu vejo o Ricardo com grandes chances de retornar numa equipe emergente, numa própria Aston Martin, numa própria Alfa Romeo. Eu acho que esse seria talvez o caminho mais óbvio para o Ricardo, não óbvio, mas talvez um caminho mais brando para ele poder retornar à Fórmula 1, caso também seja de interesse dele, caso também seja de interesse dessa equipe, dessa possível equipe, até porque existiam rumores aí de que a Haas estava interessada em ter o Ricardo em 2023, mas é lógico que as duas partes ali não se conversavam muito bem, até por termos financeiros, assim. Então, a ver aí se no futuro isso realmente vai acontecer, se as duas partes vão conversar, se o Ricardo também vai manter essas ligações, porque querendo ou não, ele vai estar perto do grid da Fórmula 1, né? Ele é um piloto muito querido até pelos próprios pilotos do grid, então a ver aí como as equipes vão reagir, como ele vai também fazer esse seu próximo ano como piloto, terceiro piloto da Red Bull, e ver como ele vai manter suas conexões aí, seu networking com outras equipes da Fórmula 1, para se um dia a gente saber se a gente realmente vai ver o Ricardo titular de novo no grid da Fórmula 1. Como eu disse, há anos jamais imaginaria que isso aconteceria, né? Mas é Fórmula 1, né? A gente nunca sabe exatamente o que o futuro nos guarda. Eu acho que é mais ou menos isso que o Ricardo tem em mente nesse momento. Mas me diz você, o que o Ricardo precisa fazer para voltar à Fórmula 1, né? Ao grid da Fórmula 1? Me diz aqui embaixo, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, se você não for inscrito, também deixar seu like e seu comentário. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, te vejo numa próxima, até mais!